Bom, então vamos lá, vamos aprender agora como é que o const ou constantes funcionam, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que constantes, eles não são, eles são declarações de constantes, tá certo? Que seriam como se fossem variáveis, mas essas variáveis, podemos assim dizer, elas não podem ser alteradas, ok? Então, se eu declaro aqui novamente uma constante com x, eu posso ler em diferentes contextos, como a gente está percebendo logo aqui. Então eu leio normalmente aqui, aqui eu leio e aqui eu leio. Nada demais. Mas o que, que acontece se eu tentar alterar essa constante aqui, por exemplo, para 20, tá? Ele fala que eu não consigo alterar o valor dela porque ela é uma constante e não uma variável. E isso é indiferente do contexto que eu esteja trabalhando, tá? Ele sempre vai dar o mesmo erro, salvo algumas exceções que a gente vai falar depois na aula de objetos, legal? Mas eu queria destacar ainda o comportamento das constantes sobre os escopos, tá? Então veja que eu simulei aqui basicamente o que a gente trabalhou com let, tá? Claro que eu não estou atribuindo mais valor nenhum por conta dessa proibição, mas eu crio aqui uma constante x, beleza? Crio ela aqui, leio ela aqui, crio uma constante y nesse escopo local. E o que, que acontece se eu tentar acessar ela aqui? Vamos comentar e vamos executar. Ela dá o mesmo problema do let. Então veja que o let e o const têm comportamentos parecidos, né, similares com relação à parte de escopo, beleza? A parte então de como a gente trabalha dessa forma. Vamos só matar uma curiosidade. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma constante sem atribuir valor nenhum e vamos rodar. Então, ele também fala que uma constante precisa de um inicializador, tá? Então, só fique atento a essa situação que você não pode declarar uma constante como undefined, como a gente viu com o uso do let anteriormente. Você sempre declara uma constante com um inicializador, ou seja, você precisa atribuir um valor para ela. Só tem esse outro detalhe que eu ainda não havia comentado para você, tá bom? Mas fora do contexto, não acessível fora do seu contexto. Beleza? Então só fica atento a isso daqui e fica atento que o fato da constante não poder alterar valores.